Olá, eu sou o professor Cláudio Bastidas e o filme do Emicida, Amar Elo, começa com uma citação de uma história sobre Exu, né? Então Exu diz que matou o pássaro ontem com a pedra que ele atira do agora, do presente. Então já tem aponta aí para a importância da dimensão do tempo no documentário. E encerra novamente também com essa mesma citação, né, num movimento cíclico, né? Essa frase do Exu, por mais estranho que pareça, né, ela tem grandes pontos de contato com o Freud, né? Então o Freud, lá nos artigos sobre técnica, ele escreveu o recordar, repetir e elaborar. Então, o que ele observou? Né? Que seus pacientes repetiam, repetiam, repetiam. Então, qual é a repetição? É a repetição de sofrimento, a repetição de sintoma, seja ele qual for. Pode ser o sintoma de ter medo de elevador, pode ser o sintoma de ter medo de se envolver afetivamente, pode ser o sintoma de, puxa, só escolho mulheres ciumentas, olha, parece uma sina e tal. Não, é uma escolha inconsciente, né? Mas, enfim, então Freud pensa nessa dimensão na qual há um tempo presente da repetição, né? E aí o trabalho de análise é voltar-se ao passado, aí na recordação, olha o título do trabalho, né? Recordar, repetir, elaborar, né? Mas em realidade seria melhor se fosse, né, na sequência cronológica, vamos dizer, da análise, né? Se a gente pensar de uma forma bem esquemática, seria repetir, recordar e elaborar. Então, a temporalidade presente, né, na dimensão presente, repete, repete, repete sintoma, repete sofrimento, e aí, num segundo momento, vamos dizer assim, na análise, né, recorda-se o passado, se revê o passado. Só que é um rever que vai buscar novos significados. Então tem uma crítica rasteira, uma crítica ruim à psicanálise. Existem críticas ótimas à psicanálise, de Foucault, da fenomenologia, enfim, tem críticas bem interessantes. Mas tem uma outra crítica um tanto rasteira, né, que é dizer assim, a psicanálise só fica no passado. Não, é uma compreensão totalmente errada da psicanálise, né? Quer dizer, a psicanálise ela vai ao passado para dar uma nova configuração para esse passado, um novo significado, um novo sentido. E a partir daí, ao voltar ao passado, aí a possibilidade de se elaborar. E quando se elabora, se avança. Então se avança no tempo presente e nas perspectivas para o futuro, né? Então, é mais ou menos isso que o documentário faz, o documentário do Emicida. Então ele faz isso, ele vai ao passado, fala de questões da negritude, fala de um monte de gente interessante, né, da cultura, né, que formou o nosso país, né, e aí ele avança. Agora, o que eu acho muito interessante nesse documentário? Que é lógico, depende de cada... a arte ela não tem obrigação de nada, de oferecer respostas ou de explicar. A arte é arte, né? Mas o que é muito legal é que a gente pode pensar assim, que existem muitos, por exemplo, no movimento hip hop, rappers e tal, que ficam muito no momento da denúncia, que seria mais ou menos assim, olha, vamos ver o passado e tal, vamos ressignificar e tal. Legal, né? Porém, eu acho que o MC dá um passo a mais, ele elabora, ele avança, né? Então se a gente pensar nos elementos que estão ali simbólicos no filme, né? Começa assim, ele fala de um amarelo, então já não é o amarelo, não é a cor preta, né? Então ele não está falando do preto, né? Ele está falando do amarelo. E esse amarelo expande, né? E aí, lógico, tem a brincadeira do título, amar elo, né? Quer dizer, há um elo, o amor, né? E é um momento de integração. Então, ele está falando da cultura, da negritude, e fala, por exemplo, de Adoniran Barbosa, que é branco, né? E aí tem um outro elemento também que fala muito dessa temporalidade, do ressignificar o passado, são os versos de uma música do Belchior. Tenho chorado para cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Quer dizer, no passado eu sofri e até morri de certa forma, mas agora há um outro nascimento, quer dizer, esse ano eu não morro. Quer dizer, tem algo de uma ordem de uma superação simbólica daquela morte do passado. Há um avanço. Então, entre esses elementos que tratam de cores, né, a gente vê o palco, ele é todo iluminado com muitas cores, né, também. Né? E tem a presença também
acredito que meio subliminar também do amarelo, do verde, além do amarelo, né? Porque ele costura muito com a metáfora do plantar, da semente, e aí de novo, referência ao passado, ele fala da mãe, etc, etc, né? Da mãe que o ensinou a plantar, e fala da natureza, da ligação da nossa vida com a natureza e tal, e coisa da temporalidade da natureza, né, do tempo da natureza. Mas além disso tem a questão do verde, e ele rega as plantas, ele cuida das plantas usando um chapéu de palha asiático, né, chinês, vietnamita, não sei de onde ele é, mas é por aí, né? E quer dizer, então tem vários elementos, e isso se repete nas letras também. Então ele está falando do sofrimento dos pretos, e fala também, né, assim, de Buda. Ele cita lá pelas tantas o hinduísmo. Quer dizer, tem um monte de... ele faz um mix muito legal, né? E é um mix, é interessante, não é à toa, tanto o Teatro Municipal, né, na minha leitura das coisas, tem a questão do Teatro Municipal, onde se demarcou a Semana de Arte de 1922, e aí, entre outros, ele cita também Oswald de Souza, e ele fala da... Oswald de Andrade, desculpa. Oswald, e aí ele fala também da antropofagia, né? Depois ele menciona lá em umas letras Caetano e Gil, do tropicalismo e tal, que é um movimento de devorar, 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 mas ele aponta para um outro momento, ele aponta para a planta que você semeia, cuida e colhe, né? Então ele aponta para um futuro, né? E é um futuro que agrega, né? Um futuro de quem é dono de si, dono da própria história, né? Enfim, é muito bonito, né? E que bom também ouvir música com letras de muito boa qualidade, né? Então é um filme muito legal, vale a pena, né? Pensar nas coisas que ele traz pra gente aí nesse documentário. É uma ótima surpresa, ainda mais aí nesse final de ano. Ele até menciona também aí a pandemia, né, o final, o cancelamento dos shows que ele ia fazer na Europa e tal coisa. Então ele é bem recente, bem atual e bem apropriado para esse momento que a gente vive, né? Muito legal mesmo, vale a pena. Obrigado.